Olá a todos, estou começando hoje uma nova fase. Sempre tenho postado microaulas no Instagram, no Facebook, e hoje eu começo aqui pelo YouTube. Na verdade, é mais como uma questão lúdica de poder chegar até as casas de vocês, até vocês, com um pouco de contribuição do ponto de vista de reflexões que envolvem a geografia, que envolvem as artes, enfim, que envolvem o cotidiano, né, no meio urbano, no meio rural, enfim, no meio geográfico como um todo. Eu penso que é muito importante compartilhar conhecimentos, compartilhar informações. Muitos foram meus alunos, outros ainda são, com muitos perdemos o contato mais direto, mas eu acho que o conhecimento ele deve ser utilizado de uma forma, da forma que se pode fazer. Então, a forma que se pode chegar, se não presencialmente, até vocês, é por meio da internet. Acho que um bom uso da ferramenta é fundamental para se compartilhar conhecimentos, compartilhar ideias, enfim. Você tem direito de concordar, de discordar, enfim. O importante é que o conhecimento seja compartilhado. Então, a minha proposta aqui é compartilhar um pouco com vocês, trocar algumas ideias acerca dos temas que já mencionei. E é também um pouco mais à vontade do que vídeos de 1 minuto no máximo, 2 minutos que você tem que falar correndo e fica assim meio chata a coisa, né? Aqui é um pouco mais longo, dá para falar um pouco mais à vontade, dá para respirar um pouco mais, né? Então, estamos aqui para fazer esse bate-papo com vocês, e quando em quando estaremos postando vídeos nesse sentido. E vocês também podem sugerir algum tema que nós possamos abordar com vocês. É o bom uso da internet nesse sentido. E para começar hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a Amazônia. A Amazônia, que é um termo muito conhecido no mundo inteiro, mas que é pouco conhecido do ponto de vista da sua real abordagem. E eu falo tanto do ponto de vista natural quanto do ponto de vista social. A Amazônia, a despeito de ser muito divulgada, ela ainda é pouco conhecida fora da Amazônia mesmo. Muitas coisas do cotidiano amazônico são desconhecidas lá fora. E é importante que nós, amazônidas, falemos um pouco sobre isso, refletamos um pouco sobre isso com as pessoas. Afinal de contas, a rede pode chegar no mundo inteiro. Então, é bom que se esclareça a Amazônia a partir da própria Amazônia, não é? A Amazônia, ela sempre traz um quê de mistério, um quê de conhecido do ponto de vista do divulgado e desconhecido do ponto de vista da praxe. Como se formou essa Amazônia? Bom, do ponto de vista natural, a Amazônia faz parte do processo de evolução da própria Terra. E como planície sedimentar, ela é relativamente recente na história geológica. Aliás, bem recente, com suas grandezas de rios, com sua floresta, enfim. O seu povo, nós, os amazônidas urbanos, amazônidas rurais, o ribeirinho, o beiradino, o varziano, dentre os vários conceitos que existem para nominar o amazônida. Então ela é muito complexa. Falar de Amazônia não se resume a um vídeo de minutos, de 1 hora, de 2 horas, enfim. É a disciplina, por exemplo, que eu trabalhei durante muitos anos na Universidade Federal do Amazonas, no Departamento de Geografia, com a geografia humana da Amazônia. Então ela é complexa em sua dimensão física e em sua dimensão social, em sua dimensão humana. Como começar a falar de Amazônia? Primeiro, é importante
ver a questão da ideia da Amazônia. Como surgiu a questão da ideia? Eu costumo dizer que na geografia, por exemplo, as coisas partem da observação e partem do discurso sobre os lugares. Os discursos evocam as ideias sobre os lugares. E essas, segundo o professor Ernesto Renan de Freitas Pinto, elas perpassam o tempo, perpassam os espaços, elas conectam os humanos, conectam as sociedades nos variados tempos. Então, as ideias elas vão ganhando roupagens novas e vão se imbuindo de novos conceitos. Mas a base ela fica, a estrutura da ideia fica. E a ideia de Amazônia hoje, pode-se dizer que é uma ideia residual daquilo que se tinha, por exemplo, da visão do Novo Mundo no século XVI. Era um mundo a ser explorado, era um mundo que precisava ser conhecido, era um mundo com povos que não se conheciam, era um mundo que fazia parte dos debates na Europa, nos grandes centros da época, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, enfim. Esse ente geográfico desconhecido para o mundo que fazia parte, portanto, da formulação de novas ideias no mundo europeu, no mundo ocidental. E essa Amazônia, que nós temos hoje, esse termo, ele ganha novas roupagens, mas não é diferente na sua essência daquilo que se debatia na Europa. Quais são os discursos que se tem hoje, que são produzidos hoje sobre a Amazônia? Por mais que você hoje tenha conhecimento por meio das redes sociais, que seja possível conhecer as regiões por meio de fotografias, por meio de descrições, ainda assim, velhas ideias sobre a região são formadas. Por exemplo, na questão do caboclo, na questão da preguiça, na questão do indígena, da questão de se tem cidade ou não tem na Amazônia, se as pessoas estão andando de canoa pela cidade, se as onças estão soltas pelas cidades, enfim. Quando se fala em Amazônia, ainda se alimenta muito esse preconceito da questão de como é a região, de como é o povo que vive lá. São selvagens, são indígenas, enfim, o que representa a Amazônia hoje? E é nesse sentido que eu gostaria de começar esse debate com vocês, com o objetivo de se chegar a uma reflexão sobre a Amazônia, sobre a região amazônica. O bate-papo aqui não é editado, é, portanto, direto, vídeo, eu não... pelo menos nesse momento, a questão é muito amadora, então estamos conversando aqui como se estivesse numa sala de aula com vocês, como se vocês estivessem aí nas carteiras e eu estivesse aqui atrás da mesinha na sala de aula. Então, fico muito à vontade nesse sentido. Pois muito bem. A Amazônia, ela alimenta muito os mitos, as lendas no imaginário das pessoas. Primeiro, pela questão da distância, do perto e longe. Se uma pessoa chega de Nova York, num aeroporto grande, em uma outra região brasileira, as pessoas vão dizer, puxa, você veio de Nova York, como está Nova York? A noção de distância ela não é dimensionada nesse sentido, apenas o lugar de onde se veio. Você veio de Nova York. Mas se você vem da Amazônia, se você veio de Manaus, da Amazônia, assim, você veio de onde? Eu vim de Manaus, da Amazônia. Nossa, a expressão é de espanto, mas evocando uma questão de distância. Como você chegou aqui? Nossa, você veio de Manaus, da Amazônia. Veja como o discurso, ele evoca um distanciamento, ainda que do ponto de vista topográfico você esteja muito mais próximo que Nova York. Então, assim, Nova York, Nova York, Amazônia, nossa, Amazônia, como você conseguiu chegar aqui? Então, isso é um discurso que é reproduzido e que é um discurso que tem séculos, daquele novo mundo distante, daquele outro lado do oceano, daqueles povos desconhecidos, daquilo que viria a se chamar América. Então a Amazônia ela guarda esse resquício
da distância do eu em relação a um outro desconhecido. Apesar de ser muito falada, como eu disse, ela é muito pouco conhecida. Então, para começar hoje, foi essa questão da distância que a Amazônia representa. Topograficamente, ela está perto das regiões mais dinâmicas do Brasil e topologicamente ela está distante, né? Muito mais perto, por exemplo, você vir de Paris, você vir de Lisboa, você vir de Nova York, mais ainda de Miami, do que chegar numa outra região a partir de Manaus, por exemplo. Então é muito importante observar esses discursos que são reproduzidos e que os meios de comunicação e que as redes sociais não conseguiram romper nesse sentido, ok? Então é isso, nós teremos muito mais vídeos aí lançando, indiquem, curtam e também indiquem para as pessoas, tanto dentro quanto fora da geografia, porque as questões aqui serão mais no âmbito geral mesmo, ok? É isso e até